ok? Minha gente, agora em Riacho de Santana são exatamente 10 horas e 2 minutos. Nós estamos aqui na Rádio Cidade FM com você e vamos até o meio-dia. Eu tenho o apoio do Baratinho Materiais de Construção, do meu amigo Marquinhos. Alto Posto Cidade, combustível de qualidade é no Alto Posto Cidade, minha gente. Temos o apoio também do meu amigo Márcio, antes Márcio do Barracão, agora Márcio do Lojão, na Avenida Centenário. Móveis Zelar, o menor preço em móveis e eletros para sua casa é na Móveis Zelar. Temos o apoio da Moto Center Belém, onde você pode comprar sua moto parcelada, é isso mesmo. Você compra e vai pagando parcelada a sua motocicleta lá com meu amigo Dão Motos. Doutor Heraldo Ítalo, fisioterapeuta, e o apoio do meu amigo Romildo, farejador de festas com viagens para Bom Jesus da Lapa, Guanambi e também Vitória da Conquista. Gente, eu hoje estou tendo aqui o imenso prazer, a honra de estar recebendo nos nossos estúdios o doutor Fernando Antônio, um grande amigo que eu considero por demais. Inclusive esteve em minha casa me visitando quando eu passei por esse momento difícil, que foi o acidente, e também já me estendeu a mão em outra oportunidade que eu vou citar aqui no programa daqui a pouquinho. O doutor Fernando Antônio é médico do trabalho, já trabalhou em Salvador, trabalhou em outros lugares, e vai falar com a gente um pouco sobre a sua trajetória de vida. Tenho certeza que tem muita gente que está nos ouvindo que já conhece a história, né, do doutor Fernando, mas tem muita gente, essa juventude de agora, de repente, não conhece, sonha também em se tornar um médico de sucesso. Ao ouvir hoje aqui a entrevista com o nosso convidado, que inclusive é a primeira entrevista que ele concede a uma emissora de rádio, estou me sentindo prestigiado por isso. Tenho certeza que vocês vão aprender muito e vai tirar lições preciosas desse nosso bate-papo de hoje. Então, doutor Fernando, bom dia, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Cidade FM. Bom dia à audiência. Maravilha, quero dizer da minha satisfação mais uma vez de estar recebendo o amigo aqui. Obrigado, também estou satisfeito. Pois é. Ô doutor, conta pra gente um pouquinho de que família o senhor é, para que as pessoas que ainda não conhecem possam sintonizar com a história. Eu pertenço a duas famílias tradicionais de Riacho Santana. A família Castro, por parte de minha mãe, e a família Guedes, por parte do meu pai. Certo. Então aqui em Riacho Santana são duas famílias que, inclusive o Bola Guedes também faz parte dessa família dos Guedes, né? E quando... Pode falar. Uma de origem portuguesa, que é Guedes, e a outra de origem espanhola, que é Castro. O senhor gosta muito da história, não gosta? Sim, é a mestra da vida. É a mestra da vida. E quando foi que o senhor descobriu que a vocação seria ser médico? Não é vocação, não foi vocação. Foi apenas uma escolha bem pensada para obter uma profissão onde eu pudesse ter a minha sobrevivência. Então não foi uma vocação, escolhi ser médico. Não. Escolhi ser médico porque era uma profissão de fácil mercado, de fácil inserção na vida profissional, mas não tem nada de vocação. Tudo é uma escolha. Tudo é escolha, eu não acredito em vocação. O senhor fez a parte do colegiado aqui em Riacho Santana? Eu fui alfabetizado no balcão da loja do meu pai. Quem me alfabetizou foi meu pai. No balcão da loja? No balcão da loja do meu pai. Fiz o primário no Xavier Marques, com Dona Alice. Fiz o ginásio aqui. E como a minha opção era fazer medicina, eu tinha que fazer o científico, e não o clássico. Antigamente, quem queria fazer ciências humanas, tipo direito, fazia o clássico. E quem que optasse por fazer ciências exatas, tipo engenharia, tipo medicina que não é exata, tinha que fazer o científico. E eu fui para o Colégio Estadual da Bahia, que foi considerado por muito tempo o melhor colégio da Bahia, apesar de ser um colégio público. E fiz o vestibular para medicina na Universidade Federal da Bahia. E de lá para cá, o senhor ingressou nessa profissão e passou também por vários hospitais, vamos dizer assim. Veja o seguinte, quando eu me formei, foi em 78. Ano do meu nascimento. Meu pai já tinha exaurido todos os seus recursos, porque ele custeou um tratamento da minha mãe
teve que vender uma propriedade que ele tinha aí, que hoje é o bairro alto da cidade, aquilo era do meu pai. Eu tinha que trabalhar. Então, indicado pelo presidente do Conselho Estadual de Medicina, doutor Aristide Maltese, que era o presidente do CREMEB, me indicou para uma seleção na Fundação CESP. E eu trabalhei aqui no Hospital Carmela Dutra, de Bom Jesus da Lapa. Foi onde iniciei a minha profissão. Tendo trabalhado aí um ano, e eu tinha o desejo de fazer a especialização em medicina ocupacional, eu tive que retornar a Salvador. Retornei a Salvador, me matriculei no curso de especialização em medicina do trabalho, fiz aí, surgiu a oportunidade do concurso para o Estado, eu fiz o concurso, fui aprovado e fui designado para trabalhar em Candeias. De Candeias, eu fui transferido para Salvador para assumir a chefia, a diretoria do 15º Centro de Saúde, indicado pelo um médico amigo, que era o diretor da primeira DIRES, Dr. Washington Jones, e nomeado por Dr. Jorge Novice. Lá fiquei até o final do governo, mudou o governo, o novo secretário foi o professor de pediatria, Dr. Nelson Bach, de quem eu era um grande amigo, e ele queria que eu assumisse a DIRES, eu não aceitei, pedi a ele que deixasse o Washington, que é um grande sanitarista, e fiquei no 15º Centro de Saúde. Quando o Dr. Nelson foi substituído por Lucicino Queiroz, que era um deputado, eu pedi a minha transferência para o pronto-socorro. E lá trabalhei no plantão do sábado até a minha aposentadoria. Até os dias de hoje. Tem quanto tempo você se aposentou? Deve ter uns 3 anos. Por que você escolheu a medicina do trabalho? Porque é uma medicina onde você evita a pessoa de adoecer. Você pode, interferindo nas condições de trabalho, no ambiente de trabalho, evitar que a pessoa adoeça, porque o trabalho adoece. Sim. O trabalho é fator de doença. Entendeu? É o único ramo do conhecimento humano, da atividade humana, que tem uma medicina própria ao trabalho. Você não tem uma medicina da música, você não tem uma medicina da cultura, da literatura, mas você tem do trabalho, porque o trabalho adoece. Interessante, viu? Aí houve um concurso para a Petrobras. A Petrobras precisava selecionar um médico para trabalhar no distrito de perfuração do estado da Bahia. Era concurso de vaga única. Vaga única? Vaga única. E eu fui o primeiro colocado nesse concurso. Nossa. Trabalhei na Petrobras, também me aposentei. E na Petrobras eu passei por vários ramos lá. Trabalhei na área de perfuração, depois na área de exploração. Fui chefiar uma equipe para controlar a malária na Amazônia, na área de perfuração da Petrobras, depois de cólera. Trabalhei também no exterior, na área de informática médica, que eu fui responsável pela informatização da área de medicina da Petrobras, na Argentina, na Colômbia, no Chile. O senhor trabalhou em todos esses países? Não, eu ia lá, a serviço, e lá ficava um tempo enquanto na Petrobras. Tenho vários episódios interessantes de vida na Colômbia, porque na Colômbia a área onde a Petrobras atuava é a área das Farc. Inclusive um dos nossos engenheiros foi sequestrado lá. E eu me deslocava numa escolta, era um carro, eu ia num carro blindado, uma escolta na frente, um atrás e um batedor
de motocicleta para eu poder me locomover pelos campos de petróleo lá. Dava medo, não? Não, nenhum. Estava bem amparado. Nenhum. Eu não tenho medo. Isso eu aprendi do meu pai. O medo é um grande gigante da alma que nos atrapalha a viver. Eu não tenho medo. O senhor tem cautela. Sim, eu gerencio o risco, mas medo não tenho. O senhor falou para mim aí que o trabalho adoece. E eu achei interessante essa fala. De que maneira o trabalho nos adoece? Para as pessoas que estão nos ouvindo agora. É o seguinte, quem sacou essa questão das doenças do trabalho foi um médico italiano chamado Bernardino Ramazzini. Ele é considerado o pai da medicina do trabalho. Ele começou a observar que certas profissões as pessoas adoeciam. E verificando, viu que ali tinha algum contingente que podia adoecer a pessoa. Ele conta no livro dele das doenças do trabalho, um clássico, que ele contratou um limpador de cloaca, de privada, né, chama cloaca. E o cara estava trabalhando lá dentro da fossa numa velocidade muito grande, aí ele foi reclamar para o rapaz que tivesse mais cautela, pudesse fazer mais devagar e tal. Aí o limpador, porque Vossa Excelência não está aqui. Não sabe. Se estivesse aqui, ia se apressar como eu estou me apressando. E aí você tem, por exemplo, no ramo petroquímico, várias substâncias que adoecem a pessoa. O Enexano, que causa neuropatia, o benzeno, que causa leucemia, causa câncer, o amianto, o asbesto, causa pneumoconiose, causa o câncer de pleura, e por aí vai. É preciso o médico estar verificando o local de trabalho, como a pessoa está trabalhando, se ali está tendo alguma coisa e que possa ali minar a saúde, e aí que a gente atua no medicina do trabalho. Eu tenho observado que ultimamente eles falam muito da questão da depressão. O trabalho em si também ele pode causar essa depressão? Sim, pode, claro. Claro. Eu não conheço no mundo uma pessoa que seja feliz e mentalmente sadia que gosta de trabalhar. Interessante isso, entendeu? O trabalho é um meio, não é um fim. Mas quando a pessoa se absorve demais no trabalho, é exigida demais no trabalho, ela começa a desenvolver vários tipos de alteração. Tem pessoas que o órgão de choque é o intestino, outro é o coração e outro é o sistema, a saúde mental, e deprime. O senhor acha também que hoje em dia o uso demais das telas é algo que tem adoecido muitas pessoas? Essa facilidade de ter hoje o mundo na palma das mãos, no celular, no computador, isso também tem sido um grande problema que tem causado muitas doenças, tipo a depressão nas pessoas? Aí tem um viés que é preciso deixar bem claro. O problema não é a tela e nem o mundo está às nossas mãos. É como você faz uso disso. Para mim, isso aqui é uma mão na roda, porque eu consigo tudo que eu quero aqui. Mas eu não passo o meu tempo aqui vendo besteira, vendo essas fofocas, esses filmes pornográficos, essas coisas, que está tudo aí. Tá tudo aí tem tudo de bom e tudo de mal. Depende da escolha, aquilo que eu lhe falei, é o livre-arbítrio, sabe? E a inteligência para saber escolher. Sim. Esse telefone só toca se o contato estiver aqui, na minha agenda. Se não tiver, não toca. Por isso que eu botei o seu aqui. Obrigado. Porque senão ele nem toca, porque ele é programado para não tocar, só eu conheço. Ou seja, nós fazemos as nossas escolhas. Aqui eu só recebo informação de literatura,
participo de vários grupos de literatura, de música clássica, de informação científica. É o que eu recebo. Só de coisa O boa. Né? resto não entra aqui, não vou perder meu tempo com A vida é muito curta para desperdiçar. isso aí. O senhor falou dessas viagens internacionais em outros países e para nós, riachenses, para mim é uma alegria, é um prazer muito grande saber que alguém de Riacho foi tão longe, né? Trabalhar atendendo lá em outros países. E o senhor falou que teria outras coisas também, outros eventos que aconteceu, inúmeros que o senhor poderia citar para a gente aqui. O que mais dessas viagens, desses atendimentos fora, o senhor viu que chamou a atenção que o senhor poderia compartilhar conosco? Bem, da Colômbia eu já te falei aí sobre a questão da segurança. Mas nunca foi atacado, não. Não, eu não. Para você ter uma ideia, uma dessas viagens que eu fiz, o carro passou umas 5 horas para me apanhar no hotel que ficava hospedado lá, Rosales, que fica próximo da sede do Banco do Café lá, que é o maior banco. E quando a gente tinha saído, deixado Bogotá, estava entrando no estado de Melgar, a gente soube que uma bomba tinha explodido próximo ao banco e tinha matado um bocado de gente. O coração não deu uma acelerada mais, não. Nas plataformas, eu me dei conta de uma certeza que ninguém gosta do mar. Por quê? Porque eu te coloco na plataforma de petróleo 20 dias. Se você sair lá gostando do mar, você fica rodeado de água, no meio do nada. Nós gostamos do litoral, da praia, da água de coco, da cerveja, do peixe frito, a gente gosta. Sim. Mas ficar lá, por exemplo, eu já tive que embarcar numa plataforma com um grupo de médicos para fazer uma análise na plataforma. E quando o helicóptero estava preparando para pousar, o mar muito agitado, não pôde pousar. A gente voltou para a base e fomos de rebocador até a plataforma. Quando você chega no rebocador, o guindaste joga uma espécie de uma cesta, que não é uma cesta, mas é um círculo onde tem algumas cordas e fica 4 pessoas, uma de um lado, outra do outro lado do cá e tal. Equilibrar. E aí você é assado por essas cordas. Por essas cordas. Então, coisas interessantes que a gente conhece. A selva amazônica, que é uma coisa que fala que está desmatando, coisa nenhuma. Aquilo é impossível de desmatar aquilo. De tão grande que é. Tão grande que aquilo é. Animais que a gente nunca sabia que existia, descobre lá, jararaca que habitava a copa de árvore. Então foram várias experiências que a medicina proporcionou. Né? Também foi uma experiência muito boa. Hoje eu tenho grandes amigos na Argentina por conta disso. Mas foi uma experiência interessante. O senhor também, eu ia comentar com o senhor a respeito, eu tenho observado que o senhor fala com muito orgulho do pai do senhor. Eu percebi isso na sua fala. Foi alguém, um mentor, que realmente lhe ensinou no balcão, por exemplo, a alfabetização, e que não só isso, mas te preparou para o mundo, pelo que eu percebi. Hoje em dia, a gente vê muito pouco isso. O senhor acha que é devido ao quê? Eu acho que essa futilidade que se tomou conta da vida, a questão de que os pais da atualidade não têm mais condição de dedicar como o meu teve, os pais de antigamente, da minha época, da minha geração. Porque hoje a criança é jogada dentro de uma escola, de uma creche, sem necessidade de ir para a creche, sem condição nenhuma de que aquela pessoa possa se beneficiar daquilo.
a criança passa a ser educada por babá ou por pessoas, agentes de creche, porque pai e mãe têm que trabalhar fora. Ou seja, acaba delegando uma função. Delegando a função ao terceiro. A Quer terceira. dizer, ninguém nunca contrata alguém do seu status cultural para trabalhar para você. Verdade, Não é? verdade. E como foi minha infância? Eu morava onde meu pai trabalhava, porque a casa tinha a loja dele ali. Que é onde o senhor tem a casa hoje. É, aquelas duas portas era a loja do meu pai. Então, minha mãe dentro de casa, tomando conta da gente. Hoje, a evolução da inserção da mulher no mundo do trabalho modificou. Não é? A mulher hoje compete. Não é mais só dona do lar. Não é só dona do lar, a mulher compete com o homem em todas as áreas, com igualdade de capacidade. E modificou, foi uma modificação mesmo da própria sociedade que levou a isso. A esse espaço muito grande entre pais e filhos. Né? Qual é o pai hoje que tem condição de alfabetizar um filho? Nenhum. Está todo mundo na correria. Todo mundo O senhor tem filhos, doutor? Tenho 2. E esses dois, como é que é a relação com o senhor? Mano, muito boa. Esses 2 filhos são do meu primeiro casamento. Sim. Um é advogado, mora em Salvador, por sinal, um bom advogado, e o parecer não é meu, é de homens da área de grande cultura, como o doutor Aníbal Brandão, que foi o fundador do escritório onde Érico hoje é sócio. É um bom advogado trabalhista. E o outro é publicitário da sua área, mora em Foz do Iguaçu. Olha aí, mora distante. É. Mas, como eu estava falando antes aqui, essa questão familiar, hoje em dia, a gente vê muita queixa por parte dos pais, quando na verdade são eles mesmos que se distanciaram dos filhos, né, que eles estão presentes no dia a dia. E eu vejo, por exemplo, hoje em dia, que as pessoas pegam o celular da muito criança ainda bem pequenininho, né, de 2 anos, 3 anos, para interter com os filhos, enquanto a mãe está lá conversando com as amigas ou fazendo qualquer outra coisa, né? Isso vai trazer uma geração ainda mais adoecida, não é? Com certeza. Meus filhos, quando o meu casamento terminou, os filhos ficaram comigo, porque eram 2 homens. Se fosse 2 mulheres, ficaria com a mãe, com a mulher. Sim. Eu entendi que para uma educação mais compatível com o mundo que eles iriam enfrentar, era melhor que ficasse comigo. E ficaram comigo. Porque na minha casa, meus filhos não precisavam ir para a biblioteca para estudar, tinha em casa todos os livros. Entendeu? Foi o que eu via meu pai fazer. Meu pai lia tudo. Meu pai, quando não estivesse atendendo um freguês no balcão, estava na rede com um livro na mão. Então meu pai me estimulou o gosto pela leitura, e eu estimulei aos meus filhos o gosto pela leitura. Vem do exemplo. Porque não há como formar cultura sem leitura. E sem exemplo, né? Uma vez eu cheguei aqui em Riacho, um grande amigo meu, o João Laranjeira, homem de uma cultura extraordinária. Sim, com certeza. João todo dia para minha casa. E lá a gente discutia, lia, ouvia música e tal. Um dia ele me chamou para visitar uma casa de uma determinada pessoa, que por respeito eu não vou dizer quem é. E nós fomos, eu fui levar João lá para visitar essa casa. E a casa era uma dessas casas desses novos ricos, né? O novo Rich,
essa criatura que todas as sociedades produzem, né? Essas pessoas que de uma hora para outra têm fortuna, mas não tem educação para fortuna. Sim. É um rico que não é rico. Os franceses chamam de nouveau riche, porque lhes falta a cultura e a educação para ser rico. Sim. E a casa tinha tudo, tinha isso, tinha aquilo, tinha sala de projeção, não sei o que e tal. Aí quando nós saímos no meio da estrada, João falou: Fernando, eu vi coisas que eu nunca vi na minha vida naquela casa, mas não vi uma estante de livro. Muito observador. Não vi uma estante de livro. É isso. Só pode haver cultura através da leitura. O senhor acha que o modelo de educação que o país oferece hoje seria o ideal, ou se o senhor fosse um ministro da educação, mudaria tudo que está aí? Eu mudaria tudo que está aí, porque o Brasil é uma catástrofe. Essa catástrofe iniciou em 1889 com o golpe que implantou a República. Antes não era assim. Para você ter uma ideia, o nosso grande educador não teve condição de implantar o seu pensamento, Anísio Teixeira. Ao contrário da Argentina. A Argentina teve a felicidade de que seu grande educador se transformasse presidente da República. Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, que implantou na Argentina um sistema educacional admirável. A Argentina não tinha analfabeto. A Argentina tem vários prêmios Nobel, inclusive de medicina. Incrível, né? Você entendeu? Inclusive de medicina, de economia, você entendeu? E de medicina. O doutor Bernardo Bussai, grande fisiologista, desvendou o mecanismo de funcionamento do hipotálamo e com isso ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Eu estudei fisiologia pelo livro do professor Bernardo Bussai. Mas no Brasil é uma catástrofe. Uma catástrofe. Você forma doutores que não escrevem corretamente a língua portuguesa. Isso é uma catástrofe. Estamos formando uma geração despreparada. Despreparada. Pergunta aí a essa geração que está saindo da universidade se leu Machado de Assis, se leu Afrânio Peixoto, se leu essa de Queiroz. Estamos com um novo modelo que futuramente Não serve para nada. nada. Não serve para nada. Se o senhor, doutor, não fosse médico, o que o senhor acha que o senhor teria escolhido ser? Eu acho que eu seguiria a carreira literária. Seria um escritor. Eu acho que eu seria isso. O doutor Fernando, pelo que a gente está conversando aqui, é alguém que lê muito, que tem uma biblioteca em casa, né? Coisa que hoje em dia é muito raro, até porque está tudo hoje no celular, às vezes as pessoas até compram menos livros por conta disso, por achar tudo no celular, não é, doutor? Veja o seguinte, eu volto a isso. O celular, eu não posso culpar as árvores pelo incêndio na floresta. Sim. É como eu culpar as árvores pelo incêndio na floresta. Entendeu? Ela, evidentemente, mantém um incêndio, mas ela não provocou incêndio nenhum. É como o celular. Por exemplo, eu vou lhe dar isso aqui, o exemplo aqui. Aqui, eu tenho aqui no meu celular, que eu posso ver em qualquer dispositivo, seja no celular, no tablet, no computador,
uma biblioteca. Sim. São livros mesmo aqui. Edição eletrônica de livros clássicos. Aqui você está vendo Castro Alves. Aqui você está vendo Balzac. Você entendeu? E por aí vai, Dr. Alberto da Costa e Silva, o maior entendedor da história da África do Brasil, que nós não estudamos história da África, que é uma maluquice, você entendeu? Não ter essa de Queiroz e por aí vai. Aqui eu tenho mais de 300 livros. Eu não posso viajar com 300 livros. Você tinha que levar mala. E aqui eu levo minha biblioteca. Na palma da mão. É só escolher bem. Escolher bem. O que você diria para essa geração de hoje, para os nossos jovens que anseiam uma faculdade de medicina, se tornar um médico, um grande médico, como o senhor se tornou? Veja o seguinte: o médico está na poeira do passado. Ele já não existe. Como assim? Hoje você vai ter especialista. Médico você não vai ter. Vai ser cada um no seu cada um. Seu cada um, cada vez sabendo mais de pouco. Só que o organismo é um todo. O organismo é uma máquina perfeita. Se você não souber o todo, você pode ser cardiologista, você pode ser pneumologista, você pode ser o que for, mas não é médico. Eu já me deparei com um amigo médico que eu perguntei, eu citei para ele um determinado sintoma que eu estava sentindo, e ele disse para mim: cara, eu não sei lhe receitar, porque eu sou especialista, eu sou cirurgião, eu não sei, não sabe você não é comigo. Não sabe mesmo. E eu achei estranho aqui. Mas, cada vez está ficando mais verdadeiro o que Voltaire disse lá em 1700 e tantos. Médicos são figuras estranhas que prescrevem droga que pouco conhece a tratar a doença que conhece menos ainda a pessoas que desconhecem totalmente. Nossa, isso é profundo. Entendeu? O que é que aconteceu? Com a extinção da Guerra Fria, todo o capital que era direcionado para a máquina que mantinha essa Guerra Fria, espionagem, armamentos, etc., foi transferido para o maior parque industrial que existe, que é o que gira em torno da assistência médica. Indústria farmacêutica, de aparelhos, de instrumentos, etc. Sim. E a indústria farmacêutica cooptou o médico. Fez do médico seu garoto propaganda através de cortesias pouco éticas, como mandar para congresso, como pagar passagem, etc., desde que ele prescrevesse aquele medicamento que eu estou botando no mercado. Sim. E você vai ao médico hoje, ele mal procura saber de você e já lhe emite pela impressora do computador uma lista de exames de todo tamanho para você fazer. Virou mais um mercado, vamos dizer assim? É mercado mesmo, mercado, o mais ordinário possível, é mercado. Há um livro recente de um médico italiano, um dos mais distinguidos médicos italianos, Dr. Marco Bobbio, grande especialista em transplantes, etc., e que ele descreve isso. O nome do livro chama O Doente Imaginado, O Doente Imaginado. Que é isso? Você entendeu?
Raramente hoje você encontra um médico que sabe fazer um diagnóstico sem a muleta de exame. Ou tomografia, ontem fiquei sabendo de um caso que uma pessoa teve um apendicite, o médico não soube fazer o diagnóstico do apendicite. Fizeram o diagnóstico quando essa apendicite já tinha sido rompida e a pessoa já estava com peritonite, que pode morrer. Quando a apendicite é um quadro que o diagnóstico é clínico, o médico tem que saber fazer. Você tem que saber operar a pessoa, e tem que operar a pessoa na hora certa, porque senão a pessoa pode morrer. Nós não temos médicos mais como antigamente. Não temos. Doutor, o médico mais distinguido, o médico mais sábio que o Brasil formou se chamava Francisco de Castro. Francisco de Castro. Ele era considerado pelos seus alunos o divino mestre. De tão sábio que era. Para você ter uma ideia, Rui Barbosa disse a respeito dele o seguinte: na minha terra, entre os meus naturais, eu encontro aqui e ali exemplos de sábios e de artistas. Mas em Dr. Castro se me divisou o único exemplo de um sábio no artista. E o Dr. Francisco de Castro dizia o seguinte: o diagnóstico é o eixo em